O plenário do Senado discute neste momento a medida provisória da reforma administrativa. O destino do COAF, o órgão que fiscaliza atividades financeiras, é um dos principais pontos em debate. O governo pediu que os senadores não façam mudanças no texto para que a medida não corra o risco de perder a validade. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Mariana Jungmann. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite a você, ao Paulo, também a quem nos acompanha. É justamente nesse ponto, viu, Catiúcia, que a discussão está agora, nesse momento, no plenário do Senado. Os senadores estão num impasse entre atender o que eles consideram que foi um clamor das ruas nas manifestações do último fim de semana e manter o COAF sob a guarda do ministro Sérgio Moro, ou atender ao pedido do próprio governo para aprovar o texto como está, com o COAF no Ministério da Economia mesmo, mas garantindo o resto da reforma administrativa. Essa discussão está quase chegando ao fim no plenário do Senado. Em seguida, os senadores vão passar à votação de fato. Primeiro, eles vão votar o texto base, aquele que foi enviado pela Câmara, e em seguida, os destaques. Então, aí sim, as propostas de mudanças como essa do COAF. Hoje à tarde teve muita discussão aqui até sobre como seriam feitas essas votações, se simbólicas ou nominais. Vamos acompanhar como foi o dia por aqui no Congresso hoje. O dia foi quase todo de impasse. De um lado, o destaque do senador Álvaro Dias, que modifica o texto aprovado na Câmara e coloca o COAF na estrutura do Ministério da Justiça. Em apoio, senadores receberam mais de 250 mil assinaturas recolhidas pelo movimento MUD, de combate à corrupção. Vamos ficar com o que vem das ruas, com a reivindicação do MUD, com o que é apresentado aqui pelo MUD, né? Pelos números que foram apresentados, que sustentam o nosso entendimento. Tempo para tramitar essa MP tem. Por outro lado, o próprio governo enviou carta aos senadores pedindo que a medida provisória fosse aprovada sem novas mudanças. No texto, Jair Bolsonaro e ministros dizem que os deputados fizeram alterações pontuais que o Poder Executivo respeita. E afirmam que se a MP não for aprovada até 3 de junho, a reforma administrativa perderá o efeito, resultando em prejuízos. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, também foi chamado ao Planalto e saiu convencido de que o melhor era recuar. O tempo todo nós batalhamos exatamente para que o COAF ficasse nas mãos do ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Mas diante do pedido do presidente da República, do próprio Sérgio Moro e do Paulo Guedes estarem afirmando para o país que nós não podemos colocar em risco a reforma administrativa como um todo, o PSL não vai apresentar destaques. Uma longa reunião de líderes foi convocada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para resolver o que fazer. Partidos como PSD, Rede e Podemos fecharam questão a favor da mudança. Sem acordo, senadores foram ao plenário decidir no voto.